fãs do melhor basquetebol do mundo, bem-vindos a mais um Triplo Duplo, o vosso videocast em português sobre a NBA. Eu sou o Márcio Martins, do 725. Como habitualmente estou aqui com o Cláudio Landim, do NBA Fãs Portugal. Boas pessoal, tudo bem? Também do NBA Fãs Portugal, o João Costa. Olá malta, ainda estou com a cabeça a andar a roda. Ainda estamos todos em recuperação deste trade deadline. E do Fórum NBA Portugal, o Flávio Silva. Boas, pessoal. Bem, tivemos o mercado encerrou há 2 horas, há 2 horas que fechou o mercado, mas já lá iremos. No último fim de semana tivemos o All-Star, tivemos os concursos, tivemos a vitória, finalmente Stephen Curry a vencer o concurso de triplos à quarta tentativa, finalmente conseguiu ganhar. Depois tivemos o Zach LaVine a apresentar-se ao mundo e a deslumbrar no concurso de afundanços. E depois no domingo tivemos o Russell Westbrook quase a bater o recorde do Will Chamberlain, o recorde de pontos no All-Star, e a levar para casa o MVP. Foi um fim de semana animado. Depois disso tivemos uns dias de descanso, sem jogos. Os jogos recomeçam hoje e parece que precisávamos do descanso. Aquele descanso foi bom porque... Diz. Desculpa, não podes esquecer de referir que o Chris Bosh não precisou do LeBron James para fazer o three-peat. O Chris Bosh fez o three-peat no shooting stars, é verdade. O Chris Bosh, que nasceu para fazer aquele lançamento de meio campo no Shooting Stars, voltou a marcar um à primeira tentativa. Mas pronto, depois de um fim de semana de diversão e depois de uns dias de descanso na NBA, hoje era o último dia, o prazo limite para trocas, era o trade deadline, e começou como um dia calmo. Parecia que ia ser um trade deadline relativamente calmo. Muitas vezes acontece isso, há anos em que a meio da época não há muitas equipas a mexer e as coisas acabam por ser relativamente tranquilas. Este ano prometia ser mais um ano tranquilo, mas de repente na última hora, antes do prazo, aquilo começou a descambar e ficou tudo louco e tivemos um final de mercado, um fecho de mercado de loucos. Portanto, no programa de hoje vamos fazer aqui um balanço desses negócios, vamos resumir tudo o que aconteceu, todas as trocas que tivemos e vamos tentar fazer sentido de tudo o que passou. Portanto, para começar, tivemos os Portland abriram as hostilidades, foram os primeiros a atacar neste trade deadline e conseguiram o Aaron Afflalo e o Alonzo G dos Nuggets. Por troca, trocaram pelo Will Barton, o Thomas Robinson, o Vitor Claver, uma primeira e uma segunda ronda. Portanto, na minha opinião, uma excelente troca. Acho que foram uma das equipas que se mexeram bem, reforçaram os Portland, que tinham um banco, não tinham um grande banco, e era provavelmente o ponto mais fraco da equipa. Com o Aaron Afflalo e o Alonzo G também, reforçam o banco. Costa, ficam com um banco mais forte. E ali o Steve Blake, Aaron Afflalo, Alonzo G, Chris Kaman, já é um banco decente. Gostaste desta movimentação dos Portland no último dia? Gostei bastante. Acho que foi das equipas que se mexeram melhor. Isto já era uma troca um bocado antecipada. Esta troca foi feita até bastante longe da confusão do prazo, porque já era uma troca esperada. Já se sabia que os Portland eram os principais candidatos a receber o Aaron Afflalo, e era das equipas que estava disposta a pagar o preço que os Nuggets pediam. Esta troca foi maior do que eu estava à espera. Para os Portland, o Afflalo vai ser um jogador importantíssimo. A equipa, como estavas a dizer, não era um banco assim tão mau, mas não era um banco bom. Eles tinham problemas no banco ano passado, tentaram fazer um upgrade, mas as coisas não estavam a resultar. Em termos de scoring, em termos de marcação de pontos, no banco dos Portland era acho que era a 28ª equipa da liga. Precisavam dali um gajo que cometesse uns pontinhos, e o Afflalo é esse tipo de gajo, é um gajo certinho, é um gajo que cumpre defensivamente e que acho que vai ser um jogador importante nesta equipa. O Alonzo G também é um jogador que
ninguém nada por ele, mas ele acaba sempre por entrar na rotação das equipas onde joga, até porque é um gajo que defende bem e dá qualidade ao seu trabalho através disso. Do lado dos Nuggets, já sabíamos que era uma equipa que estava à procura de assets, conseguiram uma first e uma second pick, basicamente era isso que estavam a pedir, e ainda conseguiram mais 3 jogadores. O Vitor Claver é um jogador que não está assim muito adaptado à liga. O Thomas Robinson é um gajo que foi, creio, quarta ou quinta escolha no draft no ano dele, mas em 3 anos já vai em 4 ou 5 equipas. Ele ainda não conseguia sustentar em lado nenhum. O Will Barton é um gajo muito engraçadinho e acho que é um gajo que pode ser muito engraçado e das melhores coisinhas que os Nuggets conseguiram nesta troca. Eu achei muito engraçada esta troca por parte dos Blazers e acho que isto pode levá-los a um nível superior. Os Blazers que como eu já disse e o Costa parece que concorda, mexeram-se bem, fizeram uma boa troca. Do outro lado, os Nuggets, Landim, passo a palavra a ti e introduz já a troca seguinte. Os Nuggets continuaram ativos logo a seguir a esta troca e depois de despacharem o Aaron Aflalo e o Alonzo G para Portland, continuaram a remodelação da equipa e despacharam o JaVale McGee e uma primeira ronda protegida até o 12º lugar para os Sixers, até o 18º, desculpem, para os Sixers. Portanto, eles tiveram que dar ainda uma pick, uma primeira ronda para os Sixers aceitarem o JaVale McGee. Foi apenas uma mudança, um negócio apenas para libertar salário e para despachar um jogador. Estavas à espera destas movimentações dos Nuggets? Os Nuggets, estou admirado de não ter saído mais gente. Essa é a questão, é porque os Nuggets estavam numa venda de garagem, estavam todos os jogadores disponíveis, ao ponto de haver rumores em que o Ty Lawson e o Farid, que são os jogadores mais bem cotados da equipa, estavam disponíveis, entre aspas, se houvesse um negócio disponível, ou um bom negócio disponível. A questão é que eles carregaram no reset button e nós costumamos dizer que é mais fácil tirar o treinador do que mandar embora toda a gente, mas pelos vistos ali alguém em Denver não concorda muito com essa máxima e foram mais rápidos esses quantos jogadores do que foi o treinador. O McGee é um jogador capaz, um jogador de rotação. A questão é que o pessoal conhece o McGee pelo checking a full e essas coisas todas. É um jogador que recebe 11 milhões este ano. E para uma equipa que vai entrar num rebuilding, é um salário muito, muito complicado de manter para um jogador que vai jogar 20 minutos e para um jogador que se calhar está a tapar outros jovens talentos que eles têm ali a crescer. Por isso é normal, e a pick não é assim, não acho que a pick seja alguma coisa de especial. Por isso despachar 11 milhões, uma pick custar 11 milhões. Nós vimos já há uns 5 ou 6 anos equipas como os Suns a venderem picks por 2 e 3 milhões, por isso acaba por ser o mal menor. Quanto ao negócio dos Portland, nós andamos a menosprezar, vi muita gente dizer o Aaron Aflalo, o que tanta gente pelo Aflalo. Há muita gente que não conhece a liga e há muita gente que não percebe que o Aflalo é um jogador muito bom, um jogador, um all-around player que traz dimensões ao jogo dos Blazers que não têm. O João ainda há uns dias estava a comentar o facto do Aflalo receber a bola e jogar para o poste de baixo como o Kobe Bryant, ou agora vemos o DeRozan também, jogar de costas para o cesto, é uma maneira de fazer com que o Lillard e os Aldridge, etc., não sejam tão fustigados e não tenham tanta carga para levar o jogo. E a outra coisa que estamos, para acabar isto aqui dos Portland, eu acho que eles agora são candidatos a sério. O problema disto tudo, e eu acho que é outro facto que nós estamos a menosprezar, é que o Nicolas Batum este ano está completamente arrebentado. Não está a defender mal. Nós sabemos que ele tem um problema no pulso, mas não está lançado fora. Não está, o Batum veio do Mundial e dos Jogos Olímpicos, mas veio completamente roto. E o Aflalo, na minha opinião, vem de substituir um pouco a produção que o Batum andava a não fazer neste caso, e que faltava para os Blazers assumirem-se como uma melhor equipa ainda do que já era. Sim, eu acho que não nos podemos esquecer que o Aflalo, o ano passado, estava na conversação para o All-Star.
Estava ali quase no nível do All-Star. Ele teve na Era o conversa. Brandon Knight do ano passado. Era um jogador que estava ali para... Tínhamos ali aquele jogador que estava ali à beira do All-Star, estava com 18 pontos por jogo, e foi uma das aquisições mais badaladas da off-season. Depois este ano, apesar de ter desiludido um bocadinho em Denver e ter estado um bocadinho abaixo das expectativas, é um jogador que é um luxo ter no banco. Ter um jogador destes na segunda unidade não é assim, metade das equipas gostariam de ter um jogador destes no 5 inicial. Ter um jogador destes no banco da equipa, na segunda unidade, e para poder fazer essa rotação com o Wes Matthews e com o Nicolas Batum, que o Landim falava, eu acho que é um luxo, e de facto os Portland ficam mais profundos e muito mais perigosos. O Afal era 5 inicial de caras nos Bulls, que é uma equipa que é considerada bastante profunda. E é que é um candidato ao título. Sim, ele era titular em muitos candidatos ao título. Muitas equipas, exato. Flávio. Deixa-me só acrescentar uma referência ao que o Cláudio disse. Não é só este ano. O Magui para o ano recebe 12 milhões. Eles mandaram uma pique para desfazer-se de 23 milhões de euros em salários. Não? Se ele merece ou não, se ele merece ou não é outra discussão, mas neste contexto... Sim, mas a questão do dinheiro é o contexto. Ele neste momento é um jogador que não vale o dinheiro que está a receber e que não contribui e que tiveram que pagar. Lá está, foi uma das piques que os Cleveland mandaram para... A segunda pique pelo Mozgov foi para mandar o Javel embora. Para se desfazerem, sim. Flávio, isto hoje temos muitos negócios para falar. Tivemos 37 jogadores envolvidos nas trocas, tivemos 17 equipas, 37 jogadores e 7 primeiras rondas. Portanto, temos muitos negócios, muita gente para abordar. Portanto, vamos passar ao segundo negócio, ao outro negócio, ao negócio seguinte. Isto foi aquecendo, isto ainda foram os primeiros para aquecer a noite antes de virem as maiores bombas. Portanto, Flávio, vamos passar ao seguinte. Se quiseres, podes também comentar dos anteriores. A seguir tivemos os Kings também a fazer uma troca de bases com os Wizards. Os Kings e os Wizards trocaram de bases suplentes e tivemos o Ramon Sessions a ir para o Washington, e em sentido contrário o Andre Miller reúne-se com o George Karl e vai para Sacramento. Achas que alguma delas ficou a ganhar? Ficaram as duas? Nenhuma delas vai ganhar particularmente e ficam na mesma? O que é que pareceu esta troca por troca de bases? Esta troca aqui acaba por ser uma das mais suaves, digamos assim, desta noite animada que foi, porque temos, como tu falaste, 2 bases suplentes, que são 2 jogadores experientes que podem trazer à rotação alguma estabilidade, mas acho que não seja nenhum fator determinante em termos de troca. Agora, só em relação à última, vocês já completaram praticamente tudo. Acho que em relação aos Nuggets foi o declarar do rebuild, que era esperado, tal como o Cláudio também disse. Até se esperava era mais do que isso, mas eles foram um bocadinho mais contidos, tentaram fazer só as trocas mais de caras, digamos assim, e conseguiram esse bónus do Javal aqui. Agora, em termos de Portland, acho que sim, foi uma excelente aquisição. Conseguem reforçar o banco, conseguem dar estofo à forma menos boa que o Batum tem apresentado, e de facto foi uma grande jogada, e eles apressaram-se logo por isso mesmo, porque já tinham com toda a certeza esse negócio preparado, e garanto-lhes agora sim mais algumas armas para conseguirem combater no Oeste, que vai ser necessário com toda a certeza nos playoffs. Olha, eu hoje passando ao outro negócio, deste negócio foi um negócio menor, depois de com os que vieram a seguir, este acabou por ser um negócio menor nesta noite. Mas eu acho que é um negócio que acaba por fazer sentido para as duas equipas. O George Karl já disse que, quando lhe perguntaram o porquê de ter ido buscar o Andre Miller, ele disse que era para ensinar a equipa a passar. Ele disse que provavelmente o melhor passador da equipa era o DeMarcus Cousins, portanto o poste era ele disse que o nosso melhor passador é o poste, portanto, sem desprimor para os bases e para os extremos, faltam bons passadores naquela equipa.
e ele foi buscar o André Miller para ser um mentor daqueles jovens. Portanto, no caso dos Kings, eles estão a preparar-se para um projeto a mais longo prazo e precisam de alguém para ensinar os jovens, portanto faz sentido. Do lado dos Wizards, ao contrário, eles precisam de alguém que lhes renda mais no imediato, e o André Miller este ano não estava a render, apesar de aparentemente o André Miller ser um dos mais produtivos do banco de Washington. Pode parecer um bocado contraditório, só que os Washington precisam de outro tipo de produção. Eles estavam com um dos aspectos do jogo em que eles estão em último na liga, é nas penetrações para o cesto. Na segunda unidade, eles são dos bancos que menos pontos marcam dentro do garrafão e em penetrações para o cesto. Portanto, foi esse particular que eles tentaram reforçar com o Sessions. Portanto, acho que acaba por fazer sentido para as duas equipas. Não sei se Costa, Landim, se vocês querem acrescentar alguma coisa a este, ou se querem passar para algum das bombas que se seguiram. É sempre bom ver o André Miller nos playoffs. Mas olha, é a única coisa que eu tenho para dizer. Este ano não vamos ver. É que aquele jogo velho, aquele jogo velho do playground que só lança de 44, só lança a 90 graus ou 45 graus e só é muito bom. Eu gosto muito do André Miller. Márcio, tu já disseste em relação aos Kings o que é que isto serve? Serve para ajudar o George Karl a fazer uma transição para este plantel. E para além disso, é preciso de ver que o André Miller está no expiring contract e o Ramon Sessions tinha um contrato por mais um ano. Por outro lado, os Wizards andaram aí malucos atrás de um base, e se calhar a explicação também tem a ver com o que tu disseste. Só que uma coisa é que ambos os jogadores fazem sentido, mas ao mesmo tempo ambos os jogadores estão a fazer uma época péssima. Os Wizards andaram em que nem malucos e precisavam de um jogador atrás do John Wall que desse mais rendimento que o André Miller, a não ser que alguma coisa mude. Isso não vai ser o Ramon Sessions, que o Ramon Sessions não tem tido uma boa época. Nada a perder também, nada a perder. Sim, eu acho assim, eles não ficam a ganhar não ficam a perder, mas também não sei se vão ganhar, não sei se vão ganhar muito. E adquirir um estilo diferente, é assim, não custa nada tentar, adquirir um estilo diferente. É mais um jogador com uma produção semelhante, mas pode ser uma produção mais dentro daquilo que ele pode ter mais do que eles precisam. Certo, mas certo. Mas lá está, a questão é, estão a ser prejudicados em termos de flexibilidade futura porque vão receber, embora o André Miller recebesse este ano o dobro do Ramon Sessions tem 2 milhões para o ano. Sim, tem mais um ano, mas eles querem flexibilidade em 2000. Eles querem flexibilidade em 2016. Depois discutimos se é Ramon Sessions ou Ramon Sessions, que é a velha questão dos Estados Unidos, se é Raymond ou se é Ramon. É Ramon. Ele diz sempre Ramon. Ramon. Eles não conseguem dizer Ramon. Ele é que diz sempre. Nas entrevistas, Raymond Sessions. Ele, Ramon. Raymond Sessions. Não, eles não conseguem dizer Ramon. Se conseguissem, nós é que dizemos bem. E depois, passando para o negócio seguinte, veio a primeira bomba da noite. The Return. The Return, não, tivemos uma ida dos irmãos Dragic. Esta foi uma. Ok. Vamos a essa. Esta foi uma das histórias que escalou assim mais rapidamente e de repente num dia isto tornou-se uma novela. De repente a família toda. Foi assim, de repente, do nada, parecia que, ok, nós sabíamos que a situação não estava perfeita e que o Dragic não estava completamente satisfeito em Phoenix com aquela situação com as 3 bases, mas de repente aquilo num dia escalou para uma situação irremediável e ele ontem disse que queria ser trocado e que já não confiava nos dirigentes dos Suns e que já não queria mais aquela situação e que não ia renovar com eles, portanto, se não o trocassem ele ia-se embora no final da época e não deixou nenhuma alternativa à equipa senão trocá-lo hoje. E tivemos então um negócio que eles encontraram foi enviar Goran Dragic e o Zoran Dragic. Portanto, Goran e Zoran, os brothers Dragic foram para Miami. E só enviaram o irmão porque queriam falar mal dele durante o ano todo e seria desconfortável. Pois, para dar na cabeça do outro. Desculpa, Zoran, não leves a mal, está bem? Depois não podiam cascar. Acima os dois e a gente fala mal dele à vontade. Exatamente. Depois conversas de balneário depois iam ficar um bocado desconfortáveis. Portanto,
Os Dragic trocaram o sol do deserto pelo sol de Miami. Isto foi um negócio entre 3 equipas. Os Heat recebem o Goran e o Zoran Dragic. Os Suns recebem o Danny Granger, o Justin Hamilton. Já vamos ao Justin Hamilton, parece que ainda não sabemos bem se foi para os Suns ou se foi para os Pelicans. O John Salmons e 2 primeiras rondas para os Suns. E os Pelicans, a terceira equipa envolvida no negócio, recebe o Norris Cole e o Shonny Williams dos Miami. Quem é que foi o vencedor, Landim? Vencedor deste negócio? Se é que há um vencedor, assim, os Phoenix não tiveram alternativa, tiveram que arranjar o que puderam, o melhor que conseguiram pelo Dragic. Foram os Suns por conseguir o Danny Granger que já jogou na Team USA no meio da primeira década. Agora a sério. Agora a sério. Os Suns iam perder o jogador por nada. 2 first round picks por um jogador que ia sair é o mínimo que eles podem. Acho que não ficaram longe a mar. Eu estava na dúvida porque havia uns reportes a dizer que o dono dos Suns estava furioso e que não ia acomodar os destinos do Dragic só para marcar posição. Mas é a pior coisa que nós podemos fazer neste tipo de negócios, porque amanhã acordas e dizes, pá, deixei o meu jogador sair por nada, e o orgulho não venceu desta vez. Os Miami têm uma situação interessante, que perderam o LeBron, tiveram agora a imersão do Whiteside, e agora apanham o Dragic na mão, que muita gente o criticou. Mas isto é o que o Carmelo, o Deron Williams, o Chris Paul, o LeBron não, mas os jogadores que quando ganham um bocadinho de estatuto e conseguem comandar o seu destino têm direito a fazer aquilo que têm que fazer. E ele pelo menos avisou a equipa e agora foi para Miami. O interessante que eu tenho em relação a Miami passa a ser uma equipa perigosa se o Dwayne Wade conseguir jogar 10 jogos seguidos. Passa a ser uma equipa bastante perigosa. E a minha questão é o que o Miami vai fazer para o ano. Se o Miami vai ter coragem para dar 20 milhões a Dragic durante 4 anos e estar em cima da luxury, caso a luxury, caso o cap não suba tanto como nós tínhamos a pensar, mas acho que vai subir. É interessante, mas em princípio está fora do mercado e foi um bom move para as 2 equipas. No Oeste, adquirir um jogador do estatuto do Dragic é muito... É um bom passo e um passo na direção certa. Sim, os Miami ficam com 5, ficam com o Dragic, o Dwayne Wade, o Luol Deng, o Chris Bosh e o Hassan Whiteside, ficam com 5 inicial bastante. Ou seja, são 3 All-Star, entre aspas, o Luol Deng, que é um jogador muito bom, e o Whiteside, que é um... A não ser que eles queiram meter... O Mario Chalmers, que era o lado titular, passa para o base. O Chalmers vai ser titular, o Chalmers não pode ir para o banco. Eu acho que os Miami ficam com bastante a ganhar, obviamente, e ficam com uma equipa bastante interessante e vão definitivamente atacar. Eles estavam ali naquela luta pelos últimos lugares dos playoffs. Eu acho que vão claramente agora aos playoffs e vão ser uma equipa... Fava. E agora é que são a fava das 4 equipas à frente. Vão ser uma equipa perigosa nos playoffs para quem os apanhar. Flávio, os Suns foi o que puderam ganhar com o Dragic, não tiveram alternativa. Aqui eles limitaram-se a procurar alguém que lhes desse algo por ele, e acho que os Miami foram os principais interessados porque necessariamente precisavam de algo mais naquela posição. Conseguiram com o Dragic. Agora a equipa de Phoenix recebe 2 jogadores que acabaram por cair ali um bocadinho por acaso, e agora há que pensar nas picks, não no que receberam em termos de jogadores, porque acho que isso não lhes traz grande benefício. Mas de facto perder um jogador por nada ou perder por umas picks no futuro é sempre melhor isso do que receber nada. Em relação à outra equipa, ainda não sabemos a situação do Justin Hamilton, mas também é uma equipa que aparece aqui como complemento e para receber mais o Norris Cole, que acaba por perder assim espaço em Miami e acaba por ser integrada nesta troca, mas também não vejo que tenha beneficiado
algo com esta entrada. Recebe um lançador bom, que é o Johnny Williams. Pode dar alguma ajuda, mas acho que a equipa perdeu alguma força. Se ainda tinha a possibilidade de lutar ali no Oeste, acho que agora não é isto que vai dar grande benefício, até pelo que receberam. Mas olha que eu acho que eles, não, assim, o Norris Cole tem pelo menos o Norris Cole pode jogar. Eles precisavam de um base com o Drew Holiday, aparentemente continua lesionado e vai estar fora mais um mês, e os playoffs começam daqui a 2, mas ele vai ficar de fora mais um mês nesta fase decisiva da temporada. Mas eles precisavam de um base. Podemos discutir se conseguem um grande base ou não, mas eles precisavam de um base, ponto. E conseguiram um. Obviamente não conseguiram um tão bom, mas isso nunca iriam conseguir. Só em relação ao Dragic, eu acho que é preciso fazer a ressalva que, e há muita gente a dizer que os Suns não conseguiram muito por um jogador como o Dragic, e em troca de um jogador como o Dragic, mas atenção que o que eles recebem não é pelo Dragic, é por 2 meses do Dragic. Eles iam perdê-lo daqui a 2 meses e conseguiram eles iam basicamente tê-lo por mais 2 meses, e por 2 meses do Dragic eles conseguiram estes jogadores. É fácil contextualizar isso. É dizer, já receberam pouco, então o que é que os Knicks e os Lakers ofereceram? Pronto, é isso. O Calderon e os... Aparentemente não ofereceram nada melhor. Costa, não... Eu vou voltar atrás um bocadinho. Força. Eu vou voltar atrás um bocadinho falando do Goran Dragic. O Landy Foley, é verdade, ele está a ser muito criticado com este trade request. É aquela cena de os Suns apostaram nele e ele agora está a ser egoísta, quis ir embora, não sei o que mais. Muito bem. E os Suns? Este rapazinho vem de uma época de carreira dele em que ganha prémios, em que está a ser um jogador completamente falado, dos melhores jogadores na posição dele. O que é que os Suns fazem? Vão buscar um jogador para a posição dele que lhe vai roubar minutos e protagonismo. E draftaram outro. Exatamente. E o que é que isto aconteceu? E isto quando? Quando a equipa e o jogador estão prestes a se sentar para renegociar uma extensão. Ou seja, o que é que eles fazem? Vão buscar um outro jogador que lhes vai retirar minutos e protagonismo. Para quê? Para o front office ter leverage nas negociações. Isto é muito normal de acontecer. E a gente olha só para o jogador, que ele é que foi mauzão, ele é que pediu uma troca. Isto não é bem assim. A NBA são negócios. As pessoas geralmente fazem avaliações, ou o que é que os jogadores ou o que é que as equipas fazem ou deviam fazer com o dinheiro, quando nós não fazemos isso. Nós não pensamos. Há muita gente que diz, o jogador devia receber menos para pensar no bem da equipa. Eu gostava de saber quantos de nós, e muita gente que anda por aí afora, que trabalha, gostava de receber, estava disposto a reduzir o salário que tem para a empresa ter melhores resultados. Acho que nenhum de nós. Mas isso o pessoal exige aos jogadores. As coisas não são assim tão fáceis e é preciso ver que os jogadores são pessoas que têm famílias para aumentar e tudo isso. Ganham muito dinheiro, ganham. Só para dizer uma coisa, metade do que eles ganham vai à vida, eles não veem a cor. Não sei se as pessoas têm consciência disso. Mas pronto, o que eu quero dizer é que não vale a pena estar a demonizar o Dragic, porque o que o Dragic fez é uma coisa normal. Tem outros exemplos, como o Cláudio disse, e é normal estas relações de força. Em relação à troca, não há muito a dizer. Vocês já falaram praticamente tudo. Norris Cole era um jogador que era preciso em New Orleans com a baixa do Drew Holiday. Os Suns fizeram bem em pensar com a cabecinha e não com o coração, e ganharam 2 picks por um jogador que ia sair daqui a 2 meses. E os Heat, é como vocês dizem, atenção. Digam-me, vamos fazer aqui um bocadinho de conversa. Quando é que o Dwayne Wade jogou com um PG tão capaz como este? O Jason Williams estava em fim de carreira, o Bibi estava em fim de carreira. O Gary Payton já estava no final da carreira. Quando é que teve um jogador no topo da sua forma, no topo da sua capacidade, com esta qualidade? Nunca teve, foi não? Não. O problema agora é ele estar à altura de ter esse ponto de guarda ao lado dele. Certo. Mas a questão é que isto até vai facilitar a vida ao Dwayne Wade. Sim,
como diz o Cláudio, se ele ganhar algum ritmo, esta equipa está tá jeitosa. Eu não sei se o banco é suficiente para assustar em alguém, mas sobretudo as equipas mais fortes do Oeste, mas é um 5 inicial de respeito e se o Ray Allen, que gosta muito de jogar golfe entre jogos, nas folgas, quiser voltar a Miami, não sei, vamos ver. Vamos, continuando nos Suns, os Suns que perderam, tinham esse excesso de bases, estavam com essa fartura de bases. Trocaram 4. Mas arranjaram outro, portanto perderam o Dragic e ainda perderam o Isaiah Thomas. Antes de irmos à outra bomba, ao outro negócio grande, tivemos depois os Suns na continuação do Dragic, mandaram o Dragic embora e não ficaram por aqui. A discussão era, ou pelo menos ontem, até hoje, a discussão era se eles iam trocar o Isaiah Thomas ou o Goran Dragic. E havia aquela questão de se iriam apostar no Dragic. Aparentemente eles queriam apostar no Dragic a longo prazo e queriam renovar com ele e que preferiam trocar o Isaiah Thomas. Depois, quando se soube que o Dragic ia ser trocado e se tornou garantido que eles iriam ter que o trocar, passou a toda a gente a dizer que agora eles vão ter que ficar com o Isaiah Thomas. Eles acabaram por não ficar nem com um nem com o outro. Depois de enviar o Dragic para o Miami, enviaram noutro negócio, na minha opinião, mais inexplicável, enviaram o Isaiah Thomas para Boston por troca do Marcus Thornton e de uma primeira ronda que pertencia originalmente aos Cleveland. Portanto não há de ser uma primeira ronda muito, muito alta nos primeiros lugares. Portanto, eu não percebi qual é que foi a intenção dos Suns de trocarem o Isaiah Thomas. Não sei o que é que eles vão ganhar com... Quer dizer, ganham uma primeira ronda que dificilmente vão conseguir com esta primeira ronda um jogador tão bom como o Isaiah Thomas. O Marcus Thornton é só um jogador que veio para encher para completar o negócio e que não, de certeza que não estará nos planos dos Suns. Portanto, este para mim foi incompreensível. Se algum de vocês tiver mais alguma coisa que eu não vi neste negócio, me puderem elucidar porque é que os Suns fizeram isto. A questão é assim, tu estás a pagar ao Isaiah Thomas, eu estive a ver os números antes, 8 milhões ou 7 milhões em qualquer coisa. O Isaiah Thomas tinha um contrato bastante modesto. Ele tem um contrato de 4 anos, 27 milhões. O Isaiah Thomas é espetacular para os Phoenix. Exatamente, 27 milhões por 4 anos é um contrato muito favorável. A questão do Isaiah Thomas é um jogador um bocadinho, em termos, é um bocadinho... Eu não queria dizer isto, mas acho que é um jogador que os status dizem uma coisa e vê-lo jogar dizem outra. Que acho que a produção que ele faz nos Suns, como fazia nos Kings, é facilmente substituída. É um jogador que tem bastantes tipos. Na minha opinião, é um desse tipo de jogadores. E... Com isso concordo. Sim, mas tu achas que eles conseguiam... Que eles não conseguiram praticamente nada em troca. Eu acho que eles podiam ter conseguido muito mais em troca dele. É assim, quem é que acham que tem um desenvolvimento em termos de impacto no jogo e em termos mesmo de jogador, o Knight ou o Thomas? Não, calma. Então, se calhar é melhor introduzirmos. Compreendo o que estás a ir, mas a questão aqui é, eles desfizeram-se de um base que, eu concordo contigo, é um jogador que é um buraco na defesa, que é um jogador que tem que ser escondido, mas é um jogador ofensivamente muito interessante e capaz. E verdade, eles, sobretudo nesta era de point guards, a produção dele é facilmente substituída. No entanto, o Isaiah Thomas é um jogador muito interessante em termos ofensivos, num backcourt que tem um jogador como o Flávio, ajuda-me, esqueci-me. O Bledsoe. O Bradley. O Bradley, o Avery Bradley, tens o Marcus Smart, as coisas, é muito interessante. E depois, o contrato do Isaiah Thomas é um contrato muito team friendly. Ele tem um contrato, estavas a falar aí de coisa, ele recebe 7 milhões e 200 este ano. Só que para o ano já recebe menos, e no ano a seguir menos, e no ano a seguir menos. Numa altura em que o cap vai subir, daqui a 3 anos, ele está a receber 6 milhões e meio. E é um jogador que pode ser um starter
que é buraco, sim, defensivamente, mas pode ser um starter que dá um rendimento interessante. Eu acho que o Márcio explicou isto, só não explicou a outra parte, mas explicou bem. É incompreensível. Pronto, escolheram que não é por aí que eles querem ir, mas eu não percebo. Não, mas, desculpa, Costa, eu consigo perceber que eles não queiram ficar com a Isaiah Thomas e decidam, olha, não é por aqui que queremos ir, vamos buscar outro banco. E se calhar é melhor introduzir para analisarmos a big picture. Mas eu queria definir, que tu não disseste, do lado dos Celtics, isto é perfeito. Isto é um negócio perfeito, isto é um jogador que está num contrato espetacular. Eles pegaram num gajo que pode ser muito bem starter naquela equipa, e se não for, é candidato a Sixth Man do ano sempre. E trocaram por uma pick que eles têm 50 milhões e por um gajo que eles queriam se desfazer. Isto é para mim incompreensível, mesmo que eles queiram se desfazer, para mim é incompreensível que os Suns tenham se desfeito desta maneira. Embora a verdade seja dita, pronto, assinaram por ele no ano e ganharam uma first pick com ele em menos de um ano. Pronto, os Suns não fizeram um mau negócio, mas eu acho que poderiam ter muito mais da parte dele e é um negócio espetacular para os Celtics. Exatamente. O que eu questiono é isso. Eu não questiono a decisão deles se desfazerem. Eles podiam decidir ir por outro caminho e desfazerem-se dele. Eu acho que se vão desfazer dele, podiam ter conseguido muito mais. Eu estou a olhar por nada. Mas Flávio, pode ter achado que foi um excelente negócio, não é? Sim, também era isso, mas eu acho que eles, se a ideia não era mantê-lo, acho que pelo menos deveriam assegurar algo e não o conseguiram desta forma, para além da outra troca que tiveram. Mas eles necessitam de mais alguém, até porque perderam o Dragic também, ou seja, tinham que compensar aquela posição e não o fizeram. Em relação aos Celtics, acho que não há nada a dizer, é um ótimo negócio e eu vejo isto como uma estratégia muito boa, que é evitamos estar a utilizar se calhar o Evan Turner point guard quando não dá garantias. É um jogador que pode entrar, como o João disse, de caras para o 5 e resguarda mais o Marcus Smart, porque acho que é um jogador que tem um grande talento, mas não nos podemos esquecer que está a entrar agora na Liga, vai precisar de tempo e esse tempo, e o que o João falou e bem, a questão salarial vai fazer que ele agora seja se calhar o titular, mas durante o período em que vai reduzindo o salário, vai permitir a que o Marcus Smart nessa altura já seja mais evoluído e aí dá o Smart o salto e ele passa para um segundo plano e acho que aí os Celtics conseguem reduzir o seu salário e tem um jogador como o Marcus Smart nessa altura se calhar mais preparado para assumir a titularidade e tem nas costas um jogador como o Isaiah Thomas que terá sempre a nível defensivo muito abaixo do que o Smart pode render, sem a compensação do Bradley. Eu estava aqui a olhar aqui para os contratos aqui no instante para ver se fazia algum sentido ou não. É assim, o Thornton é um expiring e o Knight tem uma qualifying para o ano. Ou seja... É restricted, sim. Ou seja, se eles querem... Claro, deixa-me só introduzir esse negócio para falarmos do quadro geral, então. Para não darmos... É que se eles querem ir ao fundo faz sentido. Para falarmos do quadro geral dos Suns, nós estamos aqui para não falarmos um a um, porque para vermos a perspectiva geral para os Suns, eles tiveram um negócio com o Dragic, tiveram esta troca com a Isaiah Thomas, mas eles não ficaram por aí, eles estiveram envolvidos noutro negócio entre 3 equipas e receberam o Brandon Knight, portanto, desfizeram-se de 2 bases, mas receberam outro, portanto, o Brandon Knight vai de Milwaukee para... Fizeram-se de 3. Fizeram-se de 3 dos 4. Não, fizeram-se de... Calma, mais o Tyler o Goran Dragic, o Isaiah Thomas e o Tyler Ennis. Fizeram-se de 4 bases. Incrível. Portanto, recebem o Brandon Knight que vai de Milwaukee para Phoenix, Brandon Knight para os Suns. Os Bucks recebem o Michael Carter Williams, o Tyler Ennis, o Miles Plumlee. E os Sixers recebem a primeira ronda dos Suns por via dos Lakers, que é protegida este ano da primeira à quinta escolha. Portanto, poderá ser uma escolha alta. E pronto, agora já temos a perspectiva mais geral. Os Suns ficaram sem o Dragic e sem o Thomas, mas recebem um base que este ano teve também nas conversas para o All-Star e que era aquele jogador que estava ali também à beira do All-Star, que foi o Brandon Knight.
Os Sixers foi outra equipa que eu também não percebi muito bem o que é que eles pretenderam com estes negócios no trade deadline, porque desfizeram-se de um dos mais promissores jogadores da equipa, por mais uma escolha no draft. Ok, que é uma escolha alta, mas quer dizer, qual é o plano? O plano deles é ter escolhas altas para conseguir bons jogadores. Quando já têm bons jogadores, quando conseguem bons jogadores com essas escolhas, não os mantêm e vão trocá-los por mais escolhas. Portanto, eu acho que há uma altura em que o plano tem que dar em alguma coisa, tem que se concretizar em jogadores concretos. E eu acho que em peças não podem ficar eternamente nesta. As piques não jogam. As piques não jogam. Não, e todas as equipas querem acumular piques para conseguir jogadores. E quando o Chiefs já tem um jogador que pode ser uma peça, uma das peças para o futuro, não compreendo, não sei porque é que o foram trocar. Basicamente, se fossem trocá-lo por um jogador, por exemplo, compreenderia se eles o quisessem trocar pelo Brandon Knight. Poderiam estar não faria muito sentido, mas era trocar um jogador promissor por um jogador mais estabelecido. Tudo bem. Foi o contrário do que os Bucks fizeram. Os Bucks trocaram um jogador mais estabelecido por um promissor como o Carter Williams. Os Sixers ganham uma primeira ronda que pode dar um bom jogador ou não. É, portanto, trocar um jogador promissor por uma incógnita. Portanto, na minha opinião, não foi um bom negócio para os Sixers. Um bom negócio para os Bucks. Não no imediato. Acho que no imediato eles poderão ficar a perder, porque o Brandon Knight neste momento acho que é melhor jogador que o Carter Williams, mas para o futuro, e também como o Landin estava a dizer, o Brandon Knight é free agent no próximo ano. Tem uma qualifying offer, exato, da equipa. Será restrita, ele só vai ser agente, vai ser free agent com restrições. Exatamente, mas eles trocam por um jogador que poderá ter um teto maior, poderá ter, daqui a uns anos, vir a ser melhor jogador que eu acho que ele tem mais potencial que o Brandon Knight e será melhor jogador do que o Brandon Knight é atualmente, num contrato com mais duração e com um valor mais baixo. Portanto, para os Bucks eu acho que ainda ganham mais um base suplente, o Tyler Ennis, e ainda ganham mais um jogador para a rotação interior. Eles que perderam o Larry Sanders fizeram um buyout com o Sanders. Portanto, eu acho que eles ganham 3 bons jogadores e 3 jogadores que podem ser peças para o futuro por um. Portanto, para os Bucks eu acho que foi um bom negócio. Os Suns compensaram um bocadinho a saída e a razia que fizeram de bases e contrataram um bom base. Para mim os Sixers foi a peça aqui que eu percebi menos neste negócio. Isto tudo porque tu estavas a falar da perspectiva geral dos Suns. O complicado de perceber os Suns é porque tu olhas para o plantel deles, é assim, tu agora percebes a estratégia que eles não querem ali ficar no 7º, 8º, 9º e querem ver se arranjam alguma maneira. Eu tinha a noção que os Suns, até à noite de ontem, que era uma espécie de Houston Rockets antes do James Harden, que era, estavam a recolher assets, estavam a recolher jogadores, picks, etc, que era para, quando tivesse um jogador disponível de elite, despacharem um Isaiah Thomas ou um jogador do género num pacote para conseguir esse jogador. Neste caso, o Brandon Knight, se eles quiserem para o ano, estão livres deles. O Thornton, exatamente a mesma coisa. Ou seja, não vejo a lógica, porque olho para o plantel deles e acho que o plantel deles ainda é suficientemente bom para não estar nos últimos lugares, mas percebo que eles queiram se ver livres apenas de ordenados e seja uma salary dump. Agora, honestamente ainda acho que temos mesmo que ouvir da cara, temos que ouvir mesmo da boca do GM, porque é daqueles casos intrigantes em que tu não percebes muito bem se isto foi o aquecimento para o verão ou não. Não sei. Eu acho que toda esta questão desculpem estar a interromper, mas acho que toda esta questão do Dragic mexeu com a cabeça do pessoal lá, porque isto não faz sentido. Entraram um bocadinho em pânico. Os Suns, a gente diz, está cheio de bases. Eles tinham o Dragic, tinham o Bledsoe, tinham o Isaiah Thomas, tinham o Tyler Ennis que não tinha espaço para crescer, tinham o Zoran Dragic, o Gerald Green não joga este ano, tem o Archie Goodwin que aparece de vez em quando, tinham guards que nunca mais acabava. Precisavam de fazer uma coisa em relação a isto. E o que é que eles vão fazer?
em vez da questão da lógica de trocar o Dragic, que já disse que não quer ficar, vai-se embora, vamos trocá-lo por assets, decidem trocar toda a gente, vai tudo embora, pronto, vamos buscar outro. O Brandon Knight é um bom jogador, o Brandon Knight é um bom substituto, porque é um jogador que está a crescer, não sei se não diria que é tão bom como o Dragic, na minha opinião pessoal, mas é um bom jogador. Só que a gente há bocado estava a falar do Isaiah Thomas sair e depois vem o Brandon Knight. A gente não pode comparar o Brandon Knight ao Isaiah Thomas, temos que comparar o Brandon Knight ao Isaiah Thomas e ao Goran Dragic. O Brandon Knight vale o Isaiah Thomas e o Goran Dragic, é porque foi isso que aconteceu. E eu não percebo, eu juro que não percebo. Eu não percebia, já expliquei a questão dos Celtics, e aqui também não percebo muito bem. O Brandon Knight é bom jogador, não há dúvida, mas o Tyler Ennis é um jogador que eles iam desenvolver. O Miles Plumlee era um jogador que ano passado ainda era center do 5. Era um jogador que eu compreendo que os Bucks tenham ido buscar. Mas eu acho que tem muito a ver com... Deram uma first pick também. Eu não percebo a necessidade dos Suns de destruírem a equipa. É verdade que o Thornton não interessa no meio disto, que vai ser para despachar. O Danny Granger não sei se tem contrato por mais tempo. Acho que o Danny Granger acaba já. Acho que ele acaba já. Creio que os outros também são expiring. Eles têm um salário de 13 milhões do Bledsoe e depois a seguir é uma queda brutal. Tem o jogador que recebe mais para o ano, se eles não ficarem com o Knight ou não derem uma qualifying, deve estar por volta dos 9, 10, 11 milhões. Mas devem dar agora. Não, mas penso eu que devem oferecer. Mas a questão é que o Bledsoe está aqui em cima com 13 milhões e depois o segundo deve receber para uns 3 milhões. Ou seja. Não. O Markieff e o Marcus Morris. Pois é, eles renovaram e dividiram ao meio. 7 milhões. 7 milhões, mas a questão neste negócio eu acho estranho, porque esta cena dos Suns eu não compreendo perfeitamente, sou sincero. Depois, o Márcio já explicou a questão dos Sixers. Não se entende. Michael Carter-Williams não é o melhor jogador do mundo, mas é um jogador que tem algum valor e podia desenvolver ali. E eles trocam como uma pick. É esta a questão. Há muita gente a defender o rebuild, o tanking dos Sixers, numa questão de o pessoal está sempre a criticar, mas eles estão a tentar desenvolver os jovens, e os jovens, vocês veem com a avançada época, estão a jogar melhor, estão a defender bem, está a haver esta defesa do que os Sixers estão a fazer. Só que depois chegam aqui à trade line e cagam de alto em tudo isso que estão a dizer. Não, se eles estivessem interessados realmente em desenvolver jogadores, não trocavam o Carter Williams por uma pick. Isto é mesmo tanking, por baixar o máximo e andar aqui às voltas com isto. Isto é errado. E para mim é completamente errado. Terá que terminar algum dia, mas para quê? Para ganhar mais escolhas. E depois com essas escolhas faz o quê? Para ganhar jogadores. Depois ganhar jogadores para quê? Podes dizer para construir a equipa ou podes continuar a trocá-los? É uma fábrica que monta os brinquedos e desmonta há um dia em que isso tem que dar alguma coisa. Mas a questão em relação a isso, eu acho que quando dá. Eu pessoalmente sou frontalmente contra este tipo de tanking. Não o tanking eu entendo que exista. É um tanking infinito. Frontalmente contra este tipo de estratégia que o Sam Hinkie, que toda a gente acha um gênio, está a fazer. Pode até resultar e tal, e tudo muito bem. Eu sou frontalmente contra, porque isto é proporcionar um mau espetáculo a quem, por exemplo, paga um bilhete anual que não é barato. Eu, se não me engano, aumentou de preço este ano. O ano passado para este ano o bilhete anual dos Sixers aumentou. É mais barato que o dos Lakers ainda. Eu acho ridículo. Uma última nota, e vou-me calar, é os Bucks. Eu compreendo que o Michael Carter-Williams é um jogador com potencial. O Tyler Ennis é mais um jogador que pode desenvolver. O Larry Sanders saiu, por isso tinha o Miles Plumlee, pode ser um jogador importante na equipa. Mas eu não entendo a trocar o Brandon Knight. Compreendo que podem não querer pagar-lhe o que ele vai pedir no verão, mas eu não compreendo trocar quando as coisas estão bem. Os Bucks estavam numa boa onda e trocaram. Eu não entendo isso. E num lugar de playoff, sim. Mexer agora pode ser arriscado. Também deixem-me falar antes de. E também vou falar. Um jogador que era full call. Diz? Um jogador que era full call à equipa. Provavelmente o melhor jogador da equipa este ano. A minha questão é que eu acho que isto aqui tem a ver com, normalmente, quem sabe o que é que anda dentro da nossa casa. Não há ninguém melhor do que nós para saber o que é que anda dentro da nossa casa. E na minha opinião, isto é uma clara aposta dos GMs e dos treinadores.
que acham que tanto os Brandon Knights, como os Isaiah Thomas, como até os próprios Michael Carter Williams, que há muitos jogadores, há muita gente então, o Michael Carter Williams, que dizem que é um falso rookie do ano porque é rookie por default, que é um jogador que mete stats em equipa, numa equipa vazia, que, ou seja, na minha opinião, isto só mexe desta maneira, de maneira louca e, ou para quem vê de fora, de maneira não muito lógica, porque eu acho que eles olham para a equipa e olham para o jogador e veem que este jogador, afinal, ou o jogador que está a ter um rendimento e que pode até ter um crescimento melhor, mas olham para ele e dizem, não, este jogador aqui, o teto deste, a perspectiva que eles têm por fora é muito maior, ou o teto é muito maior do que aquilo que nós, aqui trabalhando com ele, estamos a ver. Eu, na minha opinião, só é estranho... Mas desculpa. Estás a falar, por exemplo, do Michael Carter Williams. A minha questão é como é que eles não capitalizam. A minha única questão é, se eles têm essa convicção, porque é que eles não capitalizam por uma troca que traga valor? Porque se a perspectiva exterior é maior do que aquilo que nós temos em relação ao jogador, supostamente deviam conseguir mais do que aquilo que conseguiram. Não tenho muito problema com aquilo que eles acham que o jogador vai ser ou não vai ser. Eu, honestamente, eu torço muito o nariz, tanto falando do Isaiah Thomas como do MCW. A questão é, se a perspectiva de quem vê de fora aqueles miúdos são grandes jogadores, o Brandon Knight e o Isaiah Thomas, e vão ter um futuro não brilhante, mas muito acima da média, porque que eles não têm paciência e porque que eles não tentam virar os assets, tentam virar esses jogadores por assets muito melhores? É o único problema que eu tenho com isso. Eu compreendo o que tu estás a dizer, mas diz-me uma coisa. Eu não estou à espera que o Isaiah Thomas ou o Michael Carter Williams vá por aí acima e se torne um Derrick Rose ou um Russell Westbrook. O que eu quero dizer é, o rendimento que eles dão atualmente já não é bom. Por exemplo, tu que estás a dizer que tu compreendes porque é que os Bucks trocam o Brandon Knight pelo Michael Carter Williams nessa tua perspectiva. Entendo. É que o Isaiah, entendes, da parte dos Bucks? Entendo porquê. Sabes porquê? Eu acho que é trocar. Porque eu acho que eles olharam para o Knight e disseram: o Knight não é tão jogador como o MCW poderá ser. E então deram um tiro no escuro e disseram: vamos apostar naquele jogador que, na nossa opinião, tem um teto muito mais alto do que o Brandon Knight, que está a ser espremido e está quase no topo. Essa é a minha opinião. Mas olha, diz-me uma coisa: não achas estranho? O GM dos Bucks não acha estranho que ele está a considerar o Michael Carter Williams como um possível jogador com ceiling bastante alto e os Sixers deixam-no escapar por uma first pick? Sim, os Sixers não é um front office normal, mas não é de estranhar que o Michael Carter Williams seja assim tão fraquinho como uma first pick chega? Eu acho estranho. Era aí que eu estava a reforçar a minha ideia. O meu estranho é o Jesse. Alguém está errado nesta história. Ou os Sixers sabem, tipo, olha, este miúdo não vai dar mais e conseguiram enganar os Bucks, ou então os Bucks sabem, este miúdo vai dar mais do que o Brandon Knight, vai ser melhor jogador que o Brandon Knight, e os Sixers não viram isso, ou viram, mas preferem não se conformar com isso, dizer, este miúdo vai ser bom, mas olha, vamos arranjar uma escolha e a ver se arranjamos ainda melhor. Eu acho que os Sixers, quem aparecesse lá com uma pick alta, como foi o caso, acho que eles, com o processo que eles estão a ter de rebuild, qualquer pick alta que aparecesse, acho que eles perdiam a cabeça e aqui foi o que se viu. Mas o processo deles não deixa de ser muito estranho. Acho que eles acharam que 12, eu acho que eles estavam com uma equipa muito boa, 12-41, acho que estava um recorde muito bom. É estranho. O último lugar não estava garantido. Eles pensaram, é melhor despacharmos mais uns quantos. Malta, o que eu acho é... Podes ter 5 top 5 picks, essas 5 top 5 picks vão dar... Pode ser tudo Anthony Bennett. Os Sixers, e podemos ainda passar a outro negócio, os Sixers não ficaram por aqui, e no outro negócio... Deixa-me, antes de passar, só dizer isto. Mesmo que o Carter Williams, eles vejam que não é um jogador que vá por aí acima, ele é um point guard com 6'6", grandíssimo, que vale sempre, mesmo que ele mantenha o ritmo atual, ele vale sempre 15-5-5. É um jogador que vai dar rendimento, vai dar defesa, mesmo que ele não cresça, mesmo que ele mantenha o nível que apresentou até agora. É um jogador que já apresenta níveis muito interessantes enquanto jogador de basquete. É por isso que eu não entendo. Sabem o que é estranho? Sabem o que é estranho nisto tudo? É que se eles colocassem o Carter Williams no trading block, iam haver muitas equipas que iam dar negócios melhores. Os Lakers, por exemplo, querem, olha, está aqui a pick do Houston,
Fiquem com o pique do Houston, querem que o Jordan Hill, querem um jogador. Há muitas equipas. Não, é assim, os Lakers não têm assets e é complicado, não é um negócio melhor que este, e é uma maneira. Mas havia muitas equipas na NBA, e pelo menos 6 ou 7, que de certeza que iam correr e dizer: não, querem quem? Querem piques, querem isto, querem aquilo. Por isso acho um bocadinho estranho. Ter saído por tão pouco. Mas para lançar, deixem-me lançar mais. Flávio, desculpa, deixem-me só lançar mais achas para a fogueira, porque os Sixers não ficaram por aqui. E despacharam também outro dos melhores jogadores, dos que estava a ser melhor jogador este ano, que foi o KJ McDaniels. Eles despacharam para os Rockets pelo Isaiah Canaan e por uma segunda ronda. Portanto, como eu estava a dizer, eles acharam que 12-41 eles estavam muito bons, estavam a ser muito 12-41, eles não tinham o último lugar assegurado, então eles pensaram: não, vamos despachar os 2 melhores deste ano. Eu nem sei quem é que eles vão apresentar no próximo jogo. Portanto, o KJ McDaniels, que estava a ser uma das revelações e um dos bons rookies este ano, e despacharam-no por praticamente nada, por o Isaiah Canaan, que pelo que vimos até agora não irá fazer parte dos planos, irá ser provavelmente despachado no futuro pelos Sixers. É para o lugar do Michael Carter Williams? Sim, vai ser o base titular provavelmente no resto do ano. E por uma segunda ronda, onde não vão com certeza encontrar nessa segunda ronda um jogador melhor que o KJ McDaniels. Obviamente que isto não é troca por troca, né? Isto é um pacote, eles querem as escolhas e juntar as escolhas para... Não sei porquê, já não sei porquê. Flávio, desculpa, interrompi-te há bocado. Isto era só para completar o panorama dos Sixers e a destruição da equipa dos Sixers. Eu estava a dizer que compreendo aquela opinião que o Cláudio teve, e até faz sentido, até porque eles podem estar a olhar para um jogador de grande potencial que tem e quererem juntar ali algo para o acompanhar também pelo tal teto que o Brandon Knight podia ter. Juntar o Carter Williams com o Jabari pode ser ali se calhar, estarem também a pensar nisso. Agora, em relação a esta pick que falaste agora, essa troca que falaste agora, acho que aquilo lá deve ser do tipo: olha lá, não te avisaram quando vieste para aqui que era para jogar mal. Deve ser mais ou menos assim. Você vai perder o Miu tem 15 jogos na NBA. 15. É que o outro ainda se podia dar a desculpa: não, nós olhámos para ele com calma e vimos que ele não ia ser aquilo que nós queríamos. Este aqui, não se... Cláudio, já vi imperdoável tu não percebes esta troca. Imperdoável tu não percebes esta troca. Então, explica-me, desculpa. Então, obviamente, o Jason Richardson está a regressar. O KJ Daniels não vai ter hipótese de jogar. Pois é, o Jason Richardson veio do quê? De um joelho, não é? De um ACL. Exatamente. Não vai ter hipótese. Opa, mas a sério, eu não consigo entender os Sixers, por isso nem sequer vou tentar. O KJ Daniels apresentou um rendimento engraçado e tem uma característica engraçada, que é Restricted Free Agent no final deste ano. Ele assinou simplesmente por um ano. Tem uma qualifying offer e vai agora e ele está a apostar em si próprio. Esteve bem nos Sixers. Vamos ver se vai ter hipótese de jogar nos Rockets. Eu diria que se calhar, porque ele é um gajo que aguenta-se muito bem defensivamente e poderá ter minutos em virtude disso, mas lá está, vai estar a jogar atrás de um gajo como o James Harden, que joga 50 minutos por jogo. E não vai ter não vai ter tanto tempo como nos Sixers. Eu estou a dizer se jogar, não vai ser tanto como nos Sixers, certeza. Quanto à troca dos Sixers, não sei, não consigo explicar nada sem usar uma brincadeira ou sem coisa, porque não faz sentido. Neste deadline, o que é que fizeram? Foram buscar o Javel McGee, foram buscar o Isaiah Canaan, mandaram embora o Carter Williams e o KJ Daniels e receberam 2 first picks e uma second pick. É isto. É mais draft. E só para corrigir, antes de vocês pegarem, ele tem 15 jogos como titular. Ou seja, quando viram que ele era para valer e quando lhe meteram no 5, olha, amigo, porta-te bem. Bem, e passamos para a terceira bomba e o terceiro grande negócio da noite. Mais um negócio entre 3 equipas. Tivemos então outro dos jogadores também que esteve mais envolvido em rumores esta temporada e aquele que mais se esperava, um dos jogadores que mais se esperava que fosse trocado, que foi efetivamente trocado, que foi o Reggie Jackson,
do Standard. Finalmente terminou essa novela. Então o Reggie Jackson, que foi enviado para os Pistons, vai para Detroit. Isto foi um negócio entre Detroit, Oklahoma e Utah. Portanto, os Pistons recebem o Reggie Jackson, os Utah recebem o Kendrick Perkins, uma primeira ronda de OKC e uma segunda ronda de Detroit. O imortal, grande Perkins. O campeão. Falta-te um jogador, Márcio. Falta-te o Grant Jarrett. Exatamente. Mas eu já falo do Perkins, não precisamos de falar de mais gente, é só o Perkins. Vamos discutir qual é o impacto do Perkins agora. O Grant Jarrett também foi incluído depois no negócio pelo Utah. E os OKC do Tibor Place. Sim, mas isso não interessa. Mas pronto, foi só para completar o negócio. E os OKC, que na minha perspectiva foi os que mais ganharam com este negócio, recebem o DJ Augustine, o Kyle Singler, o Steve Novak e o Enes Kanter. Portanto, reforçam ali bastante o banco. Ficam ali com muitos jogadores interessantes para a segunda unidade. O Kendrick Perkins, que estava cada vez a ter menos minutos e que era cada vez menos um jogador interessante. E essa é a razão dos Standard estarem fora dos playoffs. E pelo Kendrick Perkins, por ele estar a jogar pouco. Porque não Márcio, tira aí o João da emissão, só favor. Tira aí o João da emissão. eu depois edito esta parte e não se vê bem. Opa, o João caiu. Epá, pronto. Os Pistons, que se falou que andavam, o grande rumor durante o dia de hoje e ontem e hoje era o Joe Johnson, que queriam trocar pelo Joe Johnson, acabaram por conseguir outro base, este com mais futuro. Vamos ver se ele será restricted free agent no final da temporada. Portanto, vamos ver se será para ficar. Será com certeza essa a intenção dos Pistons, é renovar com ele para o futuro. O OKC, obviamente, está a pensar no presente e quer apostar no presente, perante a perspectiva de irem ficar sem o Reggie Jackson no final da temporada, por um jogador que poderiam perder no final do ano e mais outro jogador que cada vez fazia menos parte das contas da equipa, que é o Kendrick Perkins. Conseguem pelo menos 3 jogadores para a rotação, 3 bons jogadores. O Augustine, o Kanter e o Kyle Singler irão com certeza fazer parte da rotação. O Steve Novak poderá jogar ou não. Ele deve ser o Steve Novak diz que deve ser dispensado, porque eles estão com 16 jogadores no plantel. Mas o Ish Smith acho que foi enviado para os Pelicans também num negócio. Não. Acho que não. Esse é dispensado. Mas eu acho que eles não o dispensaram. Assim, na prática, em vez de o dispensarem, acho que o enviaram para os Pelicans por troca dos direitos de outro jogador qualquer, daqueles jogadores que não estão na NBA, por um Tibor Place. Mas pronto, esse ainda não está confirmado. Eu estava a ver há bocado no Twitter. Mas pronto, para já o Steve Novak poderá ficar ou não, se ficar, poderá ser entrar na rotação ou não. Se entrar na rotação, poderá ser mais um atirador interessante. Portanto, rodear jogadores como o Durant e o Westbrook de atiradores é sempre bom, e a forma. Nunca é demais, exatamente, ter atiradores. O Kyle Singler também é um bom lançador. O Augustine, obviamente, é um bom base, e ficarem com o Augustine e com o Dion Waiters é um excelente backcourt suplente. O Enes Kanter é um jogador interior, obviamente é melhor que o Perkins no ataque, é muito melhor ofensivamente que o Perkins. Não é tão bom defensivamente. Eu acho que aí, sim, o Enes Kanter na defesa é um buraco. Portanto, aí eu acho que eles perdem, mas eles obviamente na defesa já têm o Steven Adams. Eles precisavam era de um jogador. Eu acho que eles o que faltava, eles não têm falta de jogadores interiores, bons defensores interiores. O que eles tinham falta era de jogadores bons ofensivamente. Sim. Jogadores interiores capazes de jogar de costas para o cesto e de marcar pontos ali a partir de poste baixo. Era isso que quer dizer, Márcio. Quantos anos é que eles tiveram? Quantos anos é que eles tiveram sem uma referência interior? Quantos? Nunca tiveram. Eu acho que eles, desde que têm o Durant e o Westbrook, estes anos todos com eles nunca tiveram essa ameaça interior, esse jogador para jogar a poste baixo. E agora tem um que lhes poderá dar uma produção interessante a partir do banco.
Eu acho que é um bom negócio para o OKC. Não sei o que vocês pensam. E o que é que pensam também para os Pistons e para os Utah? Quem é que quer começar? Detroit é sempre. Eu olho para os jogadores que saem que entram de Detroit e faço sempre torço sempre o nariz, não sei bem porquê. Nós vimos o Gigi D'Antoni que veio bem referenciado da Europa. Não. Isto é outra troca. Exato, é outra troca. Isto é uma segue para falar do Reggie Jackson. Que deixou algo a desejar. Já o Josh Smith já saiu também, já foi descansar para outras paragens. Eu acho que o Reggie Jackson pode ter dado um tiro no pé em relação à maneira como ele saiu de Oklahoma. Eu sei que ele não escolheu o sítio por onde ia, mas eu acho que ele ganhava muito e ganhava muitos milhões de dólares se tivesse ido para uma equipa que não precisasse dele ou que precisasse dele a todo momento, como era o Oklahoma quando não tinha o Westbrook e o Kevin Durant. Ele chega a Detroit, está muito melhor acompanhado do que estava nessa altura em Oklahoma quando não tinha o Durant e o Westbrook, por isso acho que pode-se ressentir depois nas negociações de contrato no final do ano. Ele agora irá ter que assumir sem o Jackson. Ele agora vai ter que assumir. O problema foi o que o Westbrook, por exemplo, disse que nós com ele ganhamos e com ele perdemos. Ou seja, eu só tenho medo é que ele chegue a Detroit e que a equipa já esteja a puxar para um lado e ele esteja a puxar para o outro porque os interesses dele são completamente diferentes. Entre aspas, os interesses dele são diferentes dos interesses da equipa neste momento. Porque os jogadores que estão a jogar... Eu acho que a declaração do Westbrook é ressábio. É a Westbrook. A questão é que ou ele cala-se, ele não vai dizer o contrário. Ele não vai dizer, ei, o Reggie Jackson, e agora o que vamos fazer? A questão é, ou ele dizia uma coisa ou não dizia nada. E o Westbrook, como não gosta de ficar calado, mandou a sua acha para a fogueira e deu o seu bitado. Mas ainda assim, e olhando para a parte mais interessante deste negócio, que é o Oklahoma, o Utah, o Perkins, esse pessoal todo, o pessoal do Utah, os fãs do Utah, peço desculpa, é uma experiência que pode dar muito certo ou dar muito errado. Nós já há 5 ou 6 anos que andamos a dizer quando é que os Oklahoma arranjam uma referência defensiva para o Kevin Durant e o Westbrook descansar, porque o Oklahoma e o sistema ofensivo do Oklahoma é bola num, vai lá tu, bola no outro, vai lá tu, e a questão é que nos quartos períodos e quando o Westbrook e quando o Kevin Durant não conseguiam ou estavam mais frios, era muito complicado. Falou-se do Brook Lopez, que era um jogador que ia resolver esse problema teoricamente, e depois na última eles conseguiram sacar o Kanter. A minha questão é a seguinte: vocês disseram que o Kanter não defendia e o Kanter não defende mesmo. E depois, ofensivamente, na teoria é uma muito boa ideia, mas estes jogadores, como vocês disseram, nunca jogaram com alguém que entupisse o garrafão. Até o Perkins, que é um jogador que no princípio tinha muita... O Perkins, que era um jogador que tinha muitos minutos, porque estava lá mesmo para defender e foi para defender. O Perkins escondia-se o mais longe possível para tentar atacar o cesto e não tinham ninguém entupido lá em baixo. Não tinham completamente ninguém. O Enes Kanter não é esse tipo de jogador. O Enes Kanter é um jogador que enfia-se lá em baixo e tenta mesmo meter a bola para conseguir os seus toques e os seus pontos. Sim, mas ele vai jogar. Primeiro ele vai jogar na segunda unidade. Portanto, eles precisam ele vai ser um marcador de ponto. Ele não vai jogar poderá fazer uns minutos com os titulares, mas não fará o grosso dos seus minutos, a maioria dos seus minutos com os titulares. Portanto, eu acho que eles precisam desses pontos na segunda e dessa na segunda unidade, exato. E para além disso, ele também ele lança de frente para o cesto. É um jogador que consegue lançar de meia distância muito melhor que o Perkins. Era um jogador que não lançava. O Perkins não lançava. Ou marcava debaixo do cesto ou não marcava. E o Enes Kanter consegue lançar. Eu não sei se é. Não vou falar de desespero, mas o Oklahoma precisava de fazer alguma coisa. Nós olhamos para o negócio. Estou com medo só disto, é que se torne um outro negócio à la Kevin Martin, por exemplo, em que nós olhamos para o papel e digamos: pronto, agora as necessidades da equipa, embora estejam diferentes, foram satisfeitas. Está ali um shooter que marca pontos, pode ser vindo do banco, etc. E depois olhamos para o papel, olhamos para a prática, para aquilo que aconteceu e vejamos que nesse sistema ofensivo do Standard seja outro jogador que passa ao lado e que seja literalmente não irrelevante, mas muito, muito abaixo do que aquilo que podia apresentar e do que apresentava na equipa onde estava, sendo o Kanter no Utah
ou sendo, por exemplo, o Martin no Houston e no Sacramento, etc. Olha, eu só queria acrescentar do lado do Utah, obviamente, é claramente uma aposta no Rudy Gobert. Eles tinham aqui este dilema, tinham o Kanter, era o posto titular, eles tinham o Kanter no 5 inicial e tinham o Rudy Gobert no banco. Portanto, aqui agora vai claramente, o lugar vai ser claramente, obviamente, para o Rudy Gobert. Portanto, e o Kanter vai ser restricted free agent também. Portanto, eles era um jogador que eles não sabiam se iriam renovar, e transformaram esse jogador. O Perkins obviamente não faz parte dos planos a longo prazo da equipa, portanto transformaram um jogador que poderia não ficar na equipa no próximo ano, em duas rondas no draft, uma primeira e uma segunda, que poderá dar alguma coisa ou não, mas para já existe a possibilidade de dar alguma coisa, ganham alguma coisa por um jogador que eventualmente não ficaria na equipa, que eles não iriam renovar por aquilo. Diz. Estava a dizer, e mais uma vez vemos isto, a tal história do tancar do draft, e depois vamos buscar o Kanter, que é um jogador referenciado, e dizer este é o futuro do franchise, este vai ser uma peça, e não sei. O problema é que eles arranjaram outro melhor. Apareceu o Rudy Gobert, que eles viram, ok, este vai ser melhor. Portanto, eles não iriam, provavelmente não iriam. Ele queria sair, ele estava a já para ser trocado. E eles não iriam renovar por aquilo que ele queria. Portanto, eu só queria salientar isso porque é a tal história do no draft que nós vamos conseguir jogador X, e mesmo depois de conseguires o jogador que tu queres, é um caminho muito complicado e é um caminho muito, muito difícil de seguir. Flávio, o teu OKC, Pistons, Utah, quem é que sai? Quem fica? Acho que aqui não há muito a acrescentar. Acho que o OKC claramente que sai beneficiado porque consegue reforçar. O Reggie Jackson estava naquela situação que eles não sabiam bem o futuro, e acho que conseguiram assim algo mais que pode ajudar. Eles já tinham o Dion Waiters, tinham conseguido anteriormente, que também veio ajudar nisso, e acho que foi uma boa opção. O Perkins também acho que já tinha o seu ciclo terminado, acho que já era de prever que eles procuravam algo mais e procuravam desfazer-se dele. Acho que foi a principal equipa beneficiada aqui. Olha, ficamos aqui com um resumo. Depois, para além destes, já fizemos o resumo. Eu tenho coisas para dizer. Desculpa, gosto. Eu ia só acrescentar mais alguns negócios menores, mas termina tu e depois já. Mas lá está, isto é mais uma bomba, por isso eu não sei se queres meter mais algum que envolva estas equipas, mas eu não sei se tem assim grande coisa. Não vai. Há mais um dos Pistons, mas que é o regresso do Tyshawn Prince, vai regressar a Detroit. Eles enviaram o Luigi Tomé e o Jonas Jerebko para os Celtics. E receberam o Tyshawn Prince. Portanto, é um de dois regressos emotivos. Temos o Prince a regressar à equipa onde passou quase toda a sua carreira. Já lá iremos ao outro, mas agora termina, Costa. Eu estava aqui a dar uma olhada nos números do Kanter. Tu há bocado estavas a dizer que ele é obviamente para a segunda equipa, mas na minha opinião ele fazia bem mais sentido na primeira equipa. E a questão do Kanter ser um jogador e o Brook Lopes era outra opção, jogadores desse género, era para integrar na equipa principal, que são jogadores que defensivamente não são capazes, mas jogando ao lado de um rim protector como o Ibaka, faz com que não seja assim tão pesado. Mas voltando atrás, esta troca. Primeiro, Reggie Jackson, como tu disseste, o centro da novela, Reggie Jackson. Eu gosto do sítio onde ele vai bater. Tem um problema, que é Brandon Jennings. Eu quero ver como é que os Pistons vão resolver isto. O Reggie Jackson quer ir para um sítio onde vai jogar, porque se ele não for jogar, vai ser difícil de ele ficar para lá. Ele vai bater o pé em relação a isso. Ele agora vai assumir o lugar no 5, até porque o Brandon Jennings não está e o DJ Augustine saiu. Eu quero saber como é que, antes de dizer que isto foi uma boa opção, quer para o Reggie Jackson, quer para os Pistons, eu quero ver o que vai acontecer no verão em relação a esses dois meninos. E eu não desgosto do Reggie Jackson nos Pistons. Acho que é um jogador bastante fiável,
mais fiável do que o Brandon Jennings. Eu não estou a falar aqui de qualidade, mas e acho que poderá encaixar bem ali. Mas o Reggie Jackson não vai sair do banco do Standard para o banco dos Pistons. Para isso vai armar confusão de certeza e não vai ser uma boa opção. Os Jazz, tu falaste bem, a principal razão é eles têm o Rudy Gobert que está a florescer, está a virar um jogador muito interessante, um jogador defensivo com uma capacidade incrível, que vai libertar o Derek Favors para ser um gajo que possa brilhar no ataque, e acho que ele está mais talhado para isso. E acho que ali pode nascer um frontcourt interessante para os próximos anos. O Kanter estava um bocadinho a mais. Isto não tem nada a ver com a qualidade do Kanter, tem a ver com o facto de ele estar a mais naquela equação e querer mais para ele próprio. Eu não quero ser um gajo que vai sair do banco. E por isso eles haviam de trocar, mas eles estavam a pensar que o Kanter também não ia ter grandes ofertas no verão e estavam dispostos a esperar e igualar uma oferta e trocá-lo depois. Mas apareceu aqui este negócio que lhe dá uma first pick e uma second pick. Não vamos falar dos jogadores, que isso é irrelevante. Por ele, o jogador, o Tiger Place, que joga em Barcelona, tem 25 anos, acho que nesta altura já pode sair do Barcelona para ir para os Jazz, se eles assim o quiserem. É um center de 25 anos com 2,16 m, se quiserem apostar eventualmente. Mas aqui o principal, eles conseguiram trocar o Kanter, que foi uma pick alta deles, noutra pick e numa second pick. Acho que foi esse o objetivo principal para os Jazz conseguirem ter alguns assets em troca do Kanter. Eu concordo com o Márcio, acho que isto foi umas excelentes mexidas por parte do Standard. O Standard ficaram com um banco bastante mais completo. Acho que o Singler é um gajo que vai contribuir completamente desde o início. DJ Augustine, vamos ver como é que se enquadra ali naquela equipa, mas tem qualidade para contribuir também. Também acho que o Novak não vai calçar, nem sei se vai ficar. O Enes Kanter, voltando ao princípio, eles queriam o Brook Lopez para ser um gajo que lhe desse um punch ofensivo juntamente com os outros dois. E acho que o objetivo também era em relação ao Enes Kanter. O Enes Kanter, eu não acreditava tanto neste negócio porque os Thunder querem ganhar já e o Kanter se calhar não é um gajo preparado para ser um center de uma equipa que vai lutar por título. E por isso aí eu entendo que ele possa ir para o banco, mas tendo em conta as características dele, faz sentido é que ele vá para o 5. Eu sou sincero, faz sentido. Embora compreendo que ele é um gajo que pode atrapalhar um bocado ali o jogo, também é um gajo que vai obrigar ao defesa a não saltar, como o Perkins. Ele estava ali e o defesa muitas vezes saltava à penetração porque é o Perkins. Mas com um Kanter ali isso não acontece. Mas acho que não vai haver mudanças assim tão agressivas e o Adams vai continuar. Mas só dizer que eu estava aqui a olhar para o jogo, para os números do Kanter, e o Kanter é um jogador bastante interessante e com números per 36 muito interessantes, de duplo-duplo, que se ele evoluir, pode ser um jogador muito interessante no futuro para o OKC, juntamente com por exemplo, o Mitch McGary. Vocês não têm medo? Nenhum de vocês tem medo? Medo de? Que o Enes Kanter sofra o mesmo feitiço que todos os números 3 e 4 e 5, os Jeremy Lamb, os Reggie Jackson, essas coisas todas, e cai um bocadinho no esquecimento por causa do Big Two. Não, mas o Kanter não é um jogador que vai ser ao nível do outro. Ele não vai para lá para ser nenhuma estrela. Não. A questão é que não vai para ser nenhuma estrela. A questão é que nós costumamos falar de jogadores que costumam maximizar roleplayers. Não há muitos roleplayers na história do Standard que tenham sido maximizados jogar ao lado do Kevin Durant e nem tem a ver com passar a bola, etc. Mas eu concordo contigo, mas estás a esquecer de uma coisa. Estás a esquecer de uma coisa e foste tu que começaste com isso. O Kanter é um jogador diferente de todos os outros. Diz-me quando é que esses dois tiveram um jogador com aquelas características. É verdade. É um jogador que eu concordo com o que estás a dizer. A luz daqueles dois ofusca toda a gente e vai ofuscar o Kanter. Só que o Kanter se calhar é perfeito se evoluir. Neste momento eu não acho que esteja preparado, mas se calhar é perfeito para encaixar ali naqueles dois. É por isso que eu digo que não sei. Se ele evoluir, não vejo problema nenhum nesse aspecto. Sim, eu acho que
poderá colocar-se esse problema no futuro e também há essa questão de se o Canter vai querer ser suplente depois no futuro, se ele quer ficar numa equipa onde vai ser suplente ou se ele quer ser titular e se quer fazer isso no Standard ou se quer procurar outra equipa. Mas para já os Standard ficam com um excelente banco, eles vão ficar com o DJ Augustine, o Dion Waiters, Kyle Singler, o Nick Collison e o Enes Kanter. E o próprio esquecido do Mitch McGary, que é o gajo que vai ganhar, vai jogar, tem o joga muito. O Morrow está a jogar titular. E o Anthony Morrow, sim, este será a segunda unidade previsível. Ainda tem o Anthony Morrow. Mas e ainda tem o Lamb. Eles têm muitos jogadores. Tem o Perry Jones também, que era muito profunda. E lá está, por um jogador que iria provavelmente e previsivelmente sair, eu acho que eles conseguiram bastante em troca. Bem, para terminar aqui as nossas contas, tivemos ainda alguns negócios menores. Eu vou dizer assim todos os negócios menores em termos desportivos, alguns maiores em termos emotivos. Eu vou dizer todos e depois faço uma última ronda. Já vamos também com o programa longo. Uma última ronda, cada um destacar um destes negócios, qual é que gostava de destacar destes. E não vale destacar em todos o regresso do Kevin Garnett a Minnesota. Tem que ser. Pronto, esse foi o outro dos negócios que tivemos. Os Nets recebem o Thaddeus Young e Kevin Garnett regressa a Minnesota. Obviamente os Brooklyn desportivamente ficam a ganhar, ficam com um jogador mais novo e que pode contribuir para a equipa. Os Minnesota foi apenas um regresso para além da componente emocional e mental, que é o regresso do Kevin Garnett a Minnesota. É um jogador para ser mentor dos jovens, vai ser quase um treinador, mais um treinador para aqueles miúdos. Portanto, um regresso emotivo de Kevin Garnett. Depois, outros negócios, já falámos do KJ McDaniels, outros já falámos também do regresso do Tyshawn Prince e o Luigi Datomé e o Jerebko, que vão para Boston. Falta-te o Pablo. Exatamente, e agora há esse. O Pablo Prigioni, que vai para os Rockets, e os Knicks recebem em troca o Alexei Shved e 2 segundas rondas no draft. E penso que não me estou a esquecer de nenhum. Eu acho que já falamos tudo. Acho que já falámos de todos. Portanto, só tivemos outros 2 negócios. A ida do Pablo Prigioni para Houston e a ida do regresso de Kevin Garnett a Minnesota. Pessoal, para terminarmos, uma última ronda, últimos pensamentos, Flávio. Para encerrar este trade deadline louco que tivemos. Vou só tocar aqui uma coisa rápida, não no Kevin Garnett, mas nos Nets, que provou-se que não tinham mercado para o que eles queriam despachar e eles ficaram lá todos, essa é que é essa, e saíram a ganhar com o Thaddeus Young, mas foram perdedores nesta trade deadline porque o plano deles, que era tentar libertar o dinheiro, não aconteceu. Belo destaque, isso é realmente uma cena importante, porque ouvimos falar o dia todo, a semana toda dos Nets. O regresso de Kevin Garnett, a questão falava-se muito que isto poderia ser uma questão emocional, não sei o quê, como estavas a dizer, treinar os miúdos e tal, mas parece que os Wolves e o Kevin Garnett estão interessados em prolongar o contrato e ele jogar pelo menos mais um anito lá. Acho que é por isso. Jogar. O jogar do Joan Howard. É o jogar do Joan Howard, não é? Jogar. Quanto ao Thaddeus Young, é uma boa peça que os Nets podem arranjar. Vamos ver se conseguem convencê-lo a ficar, porque é uma equipa, continua a ser uma equipa disfuncional, embora seja um bom jogador, continua a ser uma equipa disfuncional e não sei em relação ao futuro se o Thad Young quer estar envolvido naquilo. A outra troca, Pablo Prigioni, Alexei Shved, 2 recordes, não há nada a dizer sobre isso. É mais uma troca daquelas que foi o Phil Jackson a meter o pezinho nas trocas. Mandinho, para encerrar aqui esta ronda pelo trade deadline. Não conseguimos trocar o Jeremy Lin nem o Jordan Hill por ninguém. E os Lakers nem trocar nada por ninguém, nem ninguém por nada. E o Mitch, que gosta de fazer
gosta de fazer bons estrondos, ficou a dormir na deadline enquanto toda a gente estava a trabalhar. Mas não se passa nada. É compreensível, é compreensível. Bem, eu só queria fazer eu não sei se queres que eu faça depois, só queria fazer Força. uma nota final. Faz a tua nota final. Fazer sobre este trade deadline, sobre o que eu vi, tenho a dizer que o GM dos Blazers continua a ser extremamente underrated. Fez uma troca espetacular e é um gajo que silenciosamente criou ali uma equipa em Portland muito agradável através de trocas e draft. Dizer que o que acabamos de falar mais recentemente, o Sam Presti continua a ser dos melhores no negócio. Conseguiu arranjar fazer uma troca em que mandou lá a vida um jogador que não queria pagar e que ia sair embora e conseguiu encher o banco de qualidade que vamos, como o Andy disse, vamos ver se resulta ou não, mas no papel é muito bom. Mas o destaque para mim é para o Pat Riley. Ele conseguiu o Goran Dragic, que é um jogador que vai fazer a diferença para ele, e mandou embora role players. Nenhum deles, jogadores que, se a gente olhar para eles, só o Norris Cole e o Shane Williams é que estavam na rotação. Ele fez o sonho de qualquer fã. Foi buscar um jogador claramente titular que vai fazer subir o nível da equipa e trocou pelo lixo que estava no fundo do banco. Mas, João, eu gosto muito do Pat Riley, mas eu acho que também não havia mais nada por onde puxar. Era aquilo ou não era nada. Ele tem um mérito. A questão não é essa, desculpa. Os Suns podiam pedir um jogador com maior. Falava-se muito que os Suns estavam a pedir uma pick e o Oldeng pelo. Ele tem um mérito por ser oportunista. A questão é que ele tem que olhar para a competição. Se tem um Renault ao lado e se tem um Fiat, ele não vai dar um Mercedes. Eu acho que isso é o... Mas a questão não é essa. A questão é conseguir fazer isso. A questão é que as pessoas não conseguem. Os GMs não conseguem fazer isso. É isso que eles querem. É isso que eles tentam sempre, é pegar. Olha, eu tenho ali no banco gajos que não me interessam, mas são muito bons. E eu dou-los e tu dás-me um gajo que é do teu 5. Isso não acontece, Bandi. E isto que aconteceu com o Dragic é de relevar. E é por isso que eu estou a dizer. Este gajo continua a ser um gajo que ele não quer saber de picks, ele não quer saber de construir uma equipa para o draft. Ele acabou de trocar o fundo do banco do ZIT por um starter. É só isso que eu estou a dizer. E antecipou-se e conseguiu buscar um dos principais free agents do próximo verão. Um dos jogadores que ia ser mais cobiçado na próxima free agency. Ele antecipou-se e conseguiu pescá-lo e aparentemente irá ficar com ele para o futuro. Bem, foi uma trade deadline particularmente animada, mais animada do que em muitos anos, porque muitas vezes o trade deadline é assim muito morno, não é todos os anos e não há muitas equipas que gostem de mexer a meio da temporada, porque tradicionalmente as equipas não mexem muito, equipas que já estão, às vezes têm receio de mexer, portanto, não há, a última vez, só por curiosidade, a última vez que uma equipa fez uma troca à meio da temporada e foi campeã nesse ano foi em 2004, quando os Detroit Pistons trocaram pelo Rasheed Wallace, adicionaram o Rasheed Wallace e foram campeões depois nesse ano. Portanto, as equipas às vezes têm receio de mexer a meio da temporada, porque depois não lhes resta muito tempo para construir até ao fim da época. Mas este ano não foi o caso. Este ano tivemos uma trade deadline animadíssima. Ficou aí a análise de todos os negócios que tivemos. No futuro poderemos voltar a estas equipas e ver mais pormenorizadamente o que cada equipa fez e em que ponto é que cada equipa está. Mas depois já está feito o balanço deste trade deadline. Esta semana não tivemos o all da semana, ou melhor, tivemos um all da semana que foi todo o programa. O nosso all da semana de todos é o trade deadline, foi esta última hora antes do prazo limite, que foi de loucos. Portanto foi realmente uau. Acho que deixou-nos a todos, a nós e ao Twitter e à internet e aos repórteres americanos, com todo o mundo de boquiaberto. Por isso o uau da semana vai para o trade deadline. Está analisado o deste ano. Agora faltam 2 meses para os playoffs, portanto daqui a reta final da temporada regular
e não tarda nada, estamos aí a começar a fase a doer. Portanto, na próxima semana regressamos com mais um triplo duplo, mais um episódio sobre a temporada regular da NBA, já de novo de regresso ao ativo. Portanto, pessoal, até para a semana e bons cestos.